Olá, tudo bem com você? Estou aqui para fazer uma leitura da nossa lição da Escola Sabatina. Hoje nós vamos falar da travessia do Mar Vermelho. Livro de Êxodo, capítulo 14, versículo 13 e 14, diz assim: Moisés, porém, respondeu ao povo: Não tenha medo. Fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes fará no dia de hoje, porque vocês nunca mais verão esses egípcios que hoje vocês estão vendo. O Senhor lutará por vocês. Fiquem calmos. Maravilhoso, né? Vamos orar, pedir a presença do Espírito Santo para que venha nos conceder a sabedoria. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus, da terra e tudo que nela há, Pai querido, perdoa os nossos pecados, perdoa tudo aquilo que não te agrada, perdoa, Senhor, para que o Senhor nos ajude, para que o Senhor nos faça, Senhor, uma pessoa melhor do que fomos ontem. E nós pedimos agora a presença do Teu Santo Espírito, para que nos ensine, para que explane em nossos corações o estudo de hoje. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Pois é, como eu li aqui com vocês no livro de Êxodo capítulo 14, né, do versículo 13 e 14, eu vou ler aqui agora na minha versão atualizada, King James, né? E está escrito assim: Então Moisés encorajou o seu povo, dizendo: Não temais, permanecei firmes, e vereis o que Yahvé fará hoje mesmo para vos salvar a todos, porque os egípcios que vedes neste momento nunca mais os tornareis a ver. Yahvé combaterá por vós. Quanto a vós, acalmai-vos e ficar calados. Muitas das vezes eu e você precisamos ficar calados porque Deus está trabalhando na nossa vida, né? Deus ele está fazendo algo para mim, para você, para que a gente possa vencer as turbulências do nosso dia a dia. O Êxodo é a experiência mais impressionante e gloriosa do povo de Deus no Antigo Testamento. Esse evento é o modelo de como Deus derrotou os inimigos dos hebreus e os levou vitoriosamente para a terra prometida. É também símbolo da salvação e redenção em Cristo. Do ponto de vista humano, os filhos de Israel estavam em situação desesperadoras e até mesmo impossível. Eles não podiam se salvar por si mesmos. Se fossem libertos, teria que ser por um ato divino. O mesmo acontece em nossa condição em relação ao pecado. Por nós mesmos não temos esperança. Precisamos de algo ainda mais espetacular do que o Êxodo. E nós temos a cruz de Cristo e o que Ele fez por nós. Os acontecimentos são extraordinários, de tirar o fôlego. Desde a partida de Israel do Egito, lá no capítulo 12 de Êxodo, até o cântico de Moisés, do capítulo 15 de Êxodo. Os sinais, maravilhas e obras redentivas de Deus, relatadas em Êxodo, são o auge da história de Israel. Ainda assim, mesmo esses eventos não se comparam com o que Cristo fez por nós na cruz, do qual o drama do Êxodo foi um mero prenúncio. Olha aí, é a travessia do Mar Vermelho. Esse é o ponto-chave. Ali quando Deus começa a tirar o seu povo do Egito. E mais para frente nós vamos ver que quando o povo se depara com o Mar Vermelho,
e ali eles começam a ver o prodígio, os milagres que Deus vai concluindo em sua caminhada, né? Vão e adore o Senhor, né? À noite da Páscoa, o juízo divino alcançou os que não estavam cobertos pelo sangue. No Êxodo capítulo 12, do versículo 1 ao 2, né? Então ninguém escapou, independentemente de posição, educação, condição social ou sexo. A punição atingiu todas as famílias do faraó, aos escravos e até mesmo os primogênitos dos animais. O orgulho do Egito estava no pó. Então, aquele que não estava na proteção da graça do Senhor, esses foram exterminados. É o que o escritor da lição ele deixa aqui claro, mostrando com a base bíblica para mim, para você, que não teve restrição. Todas as famílias que não estavam ali embaixo, debaixo da graça do Senhor, pereceram. Mas aqueles que estavam na graça do Senhor viveram. Nota-se que mais para frente nós vamos ver que o povo de Israel, eles não pereceram, né? Capítulo 12, do versículo 31 no 36, nós vamos ler assim, o início do êxodo no deserto. Ainda as trevas da noite cobriam o Egito quando o faraó mandou chamar às pressas Moisés e Arão e determinou-lhes: levantai-vos e saí imediatamente do meio do meu povo e de minhas terras, vós e todos os filhos de Israel. Ide, portanto, e serve a Yahvé, como tendes insistido. Levai convosco vossos rebanhos, vossos gado, como pedistes. Parte e pede a vosso Deus para que eu também seja abençoado. E os egípcios pressionavam o povo a que abandonasse depressa o país, exclamando: eis que morreremos todos. O povo levou, pois, a farinha amassada antes que levedasse, e a amassadeira atadas em trouxas com os seus mantos sobre os ombros. Os filhos de Israel fizeram como Moisés havia dito, e pediram aos egípcios objetos de prata, objetos de ouro e roupas. E Yahvé fez que o seu povo encontrasse graça aos olhos dos egípcios, de maneira que estes lhe davam o que pediam, e despojaram os egípcios. Então você veja bem, que pedido estranho, né? O faraó fez. E por quê? Mesmo dando permissão para que todos saíssem. Eu acho interessante, né, que quando o faraó, nota-se que ele não esperou ao amanhecer, ele não esperou chegar logo já para o outro dia, ele já foi logo, já de madrugada, atrás de Moisés, né? Ele pediu que Moisés e Arão o abençoasse. Talvez quisesse que Deus lhes concedesse benefícios, né? Mesmo se rebelando contra ele. Então, naquela loucura, naquele momento, ele vai e faz. Então, é bastante intrigante, né, que Faraó, quando ele disse aos hebreus para irem adorar, né, ele tem acrescentado esse pedido, ele acrescentando, né, e abençoe também a mim, né, com
como eu li aqui no versículo 32, que está aqui, ó, levai convosco os vossos rebanhos, o vosso gado, como pedistes, parte e pede a vosso Deus para que eu também seja abençoado. Porque o rei do Egito, considerado um deus, né, no meio de seu povo, pediria isso. Parece que ele finalmente compreendeu, né, o poder de Deus dos hebreus e quis se beneficiar dele. No entanto, como Deus poderia abençoá-lo enquanto ele estava em rebelião, em pecado do orgulho? Ele finalmente permitiu que o povo saísse, mas não foi por submissão à vontade de Yahvé, à vontade de Deus. Fez isso porque foi derrotado. Ele não estava arrependido. Com suas ações posteriores revelariam, ele apenas queria interromper a destruição que cobria o seu reino. Quando a gente vê essa história, assim como o autor está escrevendo aqui, desde o início da lição, nós estamos na lição 6, desde o início nós estamos vendo que o faraó ele sempre vai ali endurecendo seu coração. O faraó ele vai ali sempre indo contra a palavra de Deus, mesmo vendo tudo, os milagres, os prodígios, passando pelas pragas, e o coração dele sempre endurecendo. Isso mostra o orgulho que ele tinha, o orgulho que ele não queria abrir mão. Ele se titulava o Deus do Egito, né? O Deus humano, e toda a sua nação ali tinha ele como Deus. Mas quando ele se depara com um Deus vivo, com um Deus altíssimo, com o nosso Deus, o Deus dos Hebreus, Deus de Israel, o teu Deus, o meu Deus, ele já perto do final, ele começa a compreender que esse Deus é o Deus de todos os deuses. Então, ele pede para que ele venha ser abençoado. Mas como que Deus pode abençoar uma pessoa que está em rebelião? Como que uma pessoa pode ser abençoada se continua no pecado? Essa é uma pergunta que eu sempre faço. São os pecadores. Nós temos que lutar todas as manhãs para que Deus venha restaurar em nossa vida a adoração, o convívio, a presença, a comunhão com Ele, né? Então aqui não foi por submissão à vontade de Deus. O faraó ele fez isso porque ele foi derrotado. E outra coisa, ele não estava arrependido, né? Ele não estava arrependido ali, como nas suas ações posteriores, né? Que revelou que estava sempre revelando que ele tinha um coração duro. O faraó foi humilhado, e na tragédia da pior de todas as pragas, queridos, ele deixou que Israel saísse do Egito. O orgulho de Faraó foi tão forte, tão grande, que precisou, né, de que Deus lançasse essa praga tão forte. Uma decisão que Faraó tomou arruinou toda a sua nação. Então ele foi humilhado, aí ele deixa Israel sai do Egito, ele permite que
Ele permitiu o que havia se recusado a conceder em todas as vezes anteriores, não importando o sofrimento que suas ações traziam à nação. Aqui eu e você, quando nós lemos nessa lição, esse trechinho que eu acabei de ler, não importando o sofrimento que suas ações traziam à nação. Você que é um líder, você que está numa liderança, você que é o líder da sua casa, você que está sempre ali à frente, suas decisões estão sendo tomadas na presença do Senhor. As suas decisões estão sendo repautadas ou pautada, me perdoe, porque eu muitas das vezes não sei falar as palavras corretas, mas você está sendo pautado na palavra como assim diz o Senhor. Aqui fala que os egípcios estavam ansiosos para que os hebreus saíssem. Por que será? Porque se os hebreus ficassem, muito mais ia acontecer. Então, por medo, eles liberam, o faraó libera o povo, né? Aí ele fala assim, né, que os egípcios estavam ansiosos para que os hebreus saíssem, o que é compreensível. Eles diziam, se vocês não saírem, todos nós morreremos. Versículo 33, ó, capítulo 12. Cadê aqui? 33. Aqui, ó. E os egípcios pressionavam o povo a que abandonasse depressa o país, exclamando, eis que morreremos todos. Saiam logo, saiam logo. Olha o ponto que chegou. Talvez eu e você, nós chegamos a um ponto como esse, para fazer uma decisão, para ajudar o trem, para ouvir a palavra de Deus. Quantos estão dentro da igreja hoje perdidos por não buscar um entendimento verdadeiro? Estão permitindo ser enganados. Então, enquanto isso, Deus fez provisões para que os israelitas não deixassem o Egito de mãos vazias, olha aí, mas obtessem tudo o que precisariam para o que, no fim, acabou sendo uma jornada muito mais longa do que o previsto. Queridos, aqui o autor ele escreve assim, os egípcios deram aos hebreus inúmeros itens valiosos apenas para apressar o povo a sair do país, mas na verdade correspondiam ao salário que foi negado aos israelitas por séculos de trabalho escravo. Certamente para os egípcios deixar os hebreus em sua terra seria um preço muito mais alto. Deus ele sempre está no controle de todas as coisas. No rodapé da lição de domingo, vem escrito assim, ó, quantas vezes nos arrependemos de ações somente por causa de suas consequências e não porque esses atos são errados. Vou ler de novo aqui a pergunta, tá? Quantas vezes nós arrependemos de ações somente por causa de suas consequências e não porque esses atos são errados? Isso é arrependimento verdadeiro? Como nos arrepender dos pecados dos quais ficamos impunes, pelo menos no curto prazo? Muita gente acha que se arrependeu porque não querem sofrer a consequência. Eu me lembro que alguns anos atrás, um irmão a qual um dia pediu um valor emprestado, eu emprestei esse valor e nunca que esse irmão pagava. E esse irmão, toda vez que tinha Santa Ceia na nossa igreja, ele chegava em mim, ô irmão, o senhor me perdoa,
vamos ter Santa Ceia amanhã e eu não posso só minha ceia desse jeito, tal. E eu falei, não, irmão, fique em paz, tá perdoado. Isso foi uma, foi duas, foi três. Até que um dia eu sentei com ele e conversei, irmão, olha, deixa eu te dizer uma coisa. A sua dívida para comigo está sanada. Não precisa pagar, tá bom? Já faz muito tempo que você está devendo. Mas para de ficar dizendo que está arrependido, isso e aquilo, para poder ceiar. Você está trazendo retaliações para você mesmo, trazendo maldição para você. Se arrependa verdadeiramente, de coração. Então, quando eu leio a história de Faraó, é que quando ele deixa o povo ir, não é por arrependimento, é por causa das consequências. E muitas vezes nós fazemos isso. Nós fazemos algo para mostrar que estamos arrependidos, mas na verdade não estamos. Estamos simplesmente querendo se safar, me perdoe a expressão, das consequências. Mas olha, a lei da semeadura, ela é legítima. Todos nós temos que semear algo. Aliás, a lei da semeadura é livre e todos nós podemos semear. Mas a colheita, ela é obrigatória. Então pense nisso, a colheita é obrigatória. Será que realmente eu estou me arrependendo? Faraó, ele não se arrependeu, ele só queria sair da situação a qual ele estava. E a pergunta é, quantas vezes nos arrependemos de ações somente por causa de suas consequências e não porque esses atos são errados? Inúmeras vezes. Quantas vezes? Quantas vezes? Aí vem, isso é arrependimento verdadeiro? Vasculha no seu coração se você tem se arrependido verdadeiramente. Se você fez algo que está fora, se você fez algo que é desobediência contra Deus, se arrependa verdadeiramente, não tenha medo da consequência. Tá? E como nos arrepender dos pecados dos quais ficamos impunes? É uma pergunta boa, né? Pelo menos no curto prazo, entregando o nosso coração verdadeiramente para Deus. Faraó não entregou. E essa lição, ela vem mostrando que eu e você, nós podemos. Entenda, Deus, ele deu desde o início opções para Faraó e a sua nação. Deus, ele estava ali conduzindo a situação. Mas Faraó, ele não se arrepende. Faraó, ele se torna cada vez mais inflamado. E quando chegam as consequências, ele quer simplesmente se livrar. E Deus mostra que não é por aí. Se eu e você nós erramos, as consequências vão vir. Mas nós temos a chance de nos arrepender e deixar que Deus conduza a nossa situação. Amanhã nós vamos falar um pouquinho sobre a consagração do primogênito, tá bom? E vão e adore o Senhor. Esse foi o primeiro estudo, né, que a gente vem estudando. Amanhã, se Deus o permitir, estaremos fazendo mais uma análise. Fique com Deus. Que Deus continue abençoando você, sua casa e toda a sua família.